Artigo de divulgação científica, parte 1. Olha o que está pedindo. Você escreverá um artigo de divulgação científica. Você vai começar o trabalho agora e durante o capítulo vai avançar na proposta. Por enquanto, siga os 2 primeiros passos para a produção. Por onde começar? Simples, por uma pergunta. Então, pessoal, lembra daquele texto da água que falava assim, era uma pergunta, era Terra, planeta, água? Então, vocês têm que começar com uma pergunta. Os cientistas, quando eles vão escrever, né, o seu artigo de divulgação, ele começa perguntando, ele começa assim, o que eu pretendo descobrir? Por uma curiosidade. Laís, pode falar. Tia, a minha internet ela tá muito ruim, tá travando muito. Tá, lindinha, mas aí tenta ficar o máximo que você pode. Qualquer coisa, a tia tá gravando a aula e aí você assiste depois. Primeiro passo, por quê? Isso mesmo, por quê? A curiosidade e o interesse por determinado tema são os pontos de partida. Há tantas perguntas a serem feitas. Por que suamos? Por que não devemos beber a água do mar? Por que a água congela? O que você quer saber? Escreva sua pergunta aqui. Para que vocês tenham mais estímulos, assim, para vocês escolherem a pergunta de vocês, a tia fez aqui, ó, algumas perguntas, algumas curiosidades, na verdade, para que vocês podem se inspirar para vocês fazerem os artigos de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Ó, a tia colocou aqui, pode ser curiosidade sobre o sono, por que vocês podem perguntar, por que sonhamos? Por que a gente sonha? Então, esse é um tipo de pergunta que vocês podem ter. Olha, a tia vai ler algumas curiosidades aqui para vocês, ó. Que dormir é muito bom, isso você já sabe. Mas que uma noite bem dormida ajuda você a crescer mais forte, a ser mais criativo e até a guardar na memória o que aprendeu na escola, isso você nem desconfiava. Eu já escolhi meu tema. Durante o sono, rola uma espécie de revisão no cérebro de tudo que foi recebido durante o dia. O que você leu, ouviu e aprendeu começa a ser organizado pelo cérebro, o que guarda as coisas mais importantes na sua memória. Quem dorme mal ou pouco também tem dificuldade para aprender e para se concentrar, e até a criatividade pode ficar prejudicada. A produção de hormônios relacionados ao estresse diminui enquanto dormimos, enquanto aumenta a liberação de serotonina, hormônio responsável por uma sensação de bem-estar. E quem dorme pouco tem mais chances de ficar de mau humor. Credo! Noites bem dormidas também vão ajudá-la a crescer. É que durante o sono, seu cérebro produz muito do hormônio do crescimento. Por que a tia mostrou isso para vocês? Além das curiosidades, vocês podem se espelhar em alguma pergunta que vocês têm a respeito do corpo humano, de como funciona o corpo humano. Pensa um pouquinho aí se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Olha aqui, ó, tem outro tipo de perguntas. Por que bocejamos? Fazer o bocejo. Ou então, por que quando a gente boceja, quem está perto boceja também? Isso é uma coisa que vocês podem pesquisar. É científico isso. Sim, você falou por que a gente boceja? Eu bocejei bem na Tá hora. vendo? Ô, tia, Oi, Isabela. que página que é? Esse não é página, lindinha. Esse daqui a tia tá explicando o que é da página 88. A tia, ela pegou coisas a mais da apostila, tá bom? Oi, Henrique. A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que escrever ou a gente pode fazer no computador e depois imprimir? Não, vai ter que escrever, tá? Mas por enquanto, vamos agora, a gente está no momento de escolher a nossa pergunta. A tia tá mostrando, não é para fazer agora. Gente, vocês estão falando junto comigo e não estão prestando atenção no que eu estou falando. Eu estou estimulando a criatividade de vocês, eu estou mostrando coisas que vocês podem pegar como inspiração para vocês fazerem o artigo de divulgação científica de vocês. Vou continuar aqui, ó. Por que bocejamos? O bocejo nada mais é do que uma tentativa do cérebro de nos mantermos acordados. O bocejo é uma resposta à necessidade de uma respiração profunda para despertar o corpo. Nesse momento, ocorre a oxigenação no cérebro. Então, é ir oxigênio para o cérebro se refrescar, tá? Só que vocês podem expandir mais, né, isso daqui,
e explicar com coisas científicas, dados, né? Por que a gente sonha? Ó, é uma boa questão também para vocês pensarem. Oi, Laís. Então, por isso que quando a gente boceja, as pessoas falam que a gente tá com sono. Isso mesmo. Ô, tia, É que o cérebro da gente está cansado, a gente quer se manter acordado. Vamos levantar as mãos para falar, gente? Não vamos ficar assim, ô tia, ô tia. Deixa eu ver com quem que eu vou conversar agora. Com a Yasmin. A minha internet tá um pouco ruim, então se eu sair eu tento voltar de novo, mas qualquer coisa eu assisto no Clipe Escola depois. Tranquilo. Matheus, você quer falar? Matheus Henrique? Ah, não quero falar mais não. Certinho. Por que a gente sonha? Ninguém sabe direito, mas começamos a sonhar antes mesmo de nascer. Mas sonhar dentro da barriga da mãe estimula as transmissões entre os neurônios, que faz com que a inteligência dos bebês se desenvolvam no futuro. Em crianças e adultos, o sonho ajuda a fixar a memória e a gravar os acontecimentos e aprendizados no cérebro. Então, quem tem curiosidade sobre isso, né? Por que sonhamos? Quanto tempo a gente sonha? Né? Isso aí é um tema que vocês podem fazer um artigo de divulgação científica. Vamos continuar aqui. A tia colocou mais questões para a gente se inspirar. Todo ser vivo dorme? Olha que pergunta, né? Nem todos podem curtir uma soneca como a gente. Mamíferos, aves e alguns vertebrados dormem. Em alguns casos, como o dos golfinhos, o sono é muito curto, pois eles têm que se manter em alerta e subir até a superfície para respirar. Outros seres vivos têm períodos de menor atividade, que podem ser considerados como um tempo de descanso. Então, ó, a gente está acostumado a dormir 6, 7, 8 horas por noite, até 10, alguns de vocês são preguiçosinhos, né? E tem animais que não dormem. Então, gente, olha que bacana, é um tema que vocês podem utilizar para o artigo de divulgação científica. Oi, Eric. É que eu tava vendo lá a curiosidade dos sonhos, que tipo, é duas coisas. A gente sonha e a gente só lembra 10% do que a gente sonhou. Isso. Ou então a gente acha que sonhou a noite toda e sonhou, na verdade, só foi 1 minutinho, 2 minutinhos, né? E a outra coisa é que você, por exemplo, você normalmente você sonha com o que você Vê, né? Isso mesmo. passou ou em alguma coisa que você lembrou esse dia, por exemplo, que sua avó morreu hoje, por exemplo. Você vai sonhar alguma coisa sobre ela. Normalmente acontece isso comigo. Isso mesmo. Darlene, Oi, Mari. é rápido. Certo. Eu vi uma matéria que fala que quando a gente sonha e vê pessoas assim desconhecidas, a gente pensa assim, nossa, que pessoa que é aquela, a gente nunca conheceu. Mas eu vi uma matéria que fala que o cérebro não é capaz de criar rosto. Então, em algum momento da nossa vida, a gente viu aquela pessoa. Olha que bacana, tá vendo, gente? Então, interessante isso que o Marcos falou, porque para a gente fazer o nosso artigo de divulgação científica, a gente tem que pesquisar muito. A gente vai ter que ler matérias, nós vamos ter que pesquisar na internet, em revista, jornal, várias fontes para fazer o artigo de divulgação científica. Bia, quer falar? Sim, tia. É que isso que o Marcos falou me interessou no negócio, porque, sabe, eu lembro que eu não sei, eu tinha sonhado, eu era bem pequena, eu tinha acabado de mudar pra cá. Então eu meio que não conhecia ninguém, então pra mim eu não conhecia literalmente ninguém além da minha família que tava aqui, e o meu vizinho. Aí eu lembro que eu tinha ido na rua pra ver como que era, porque minha mãe queria sair pra conhecer a cidade e tudo mais. E naquela noite eu sonhei com uma pessoa, só que eu não conhecia ela. E passou um tempo depois, eu tava passando na rua e eu vi aquela mesma pessoa. Sabe quando você fala, tipo, eu lembro dessa pessoa de algum lugar, mas eu não sei de onde? Porque eu não sabia que tinha visto aquela pessoa. É muito interessante esse tema de sonhos, por quê? Porque é interessante, a gente acha misterioso, né? Igual como a Bia falou, o Marcos falou, que o nosso cérebro não é capaz de criar rostos, fisionomias. Então, se a gente pesquisar isso, é interessante para vocês descobrirem. Eu vou falar com quem levantou a mão, com a Yasmin primeiro. Depois com o Lourenço. Oi, Yasmin.
Tia, isso que o Marcos falou tava bombando no TikTok. E tem muitas pessoas sonhando com um cara que ele tem uma sobrancelha tipo, enorme, assim. Eu ele vi. que um chinês, todo mundo tava sonhando com ele, mas tipo, Tá ninguém bom, conhecia gente. ele. Só que a gente já tá fugindo um pouquinho da nossa aula. Vamos lá pro Olhos Brilhantes? Tia, eu tenho uma dúvida. Pode falar a dúvida. Uma coisa. A gente tem que fazer um artigo sobre essas perguntas ou a gente pode Não, vocês podem criar. A tia tá só dando ideias para estimular a imaginação de vocês. Eu também tenho uma outra pergunta. Só um Eu minutinho. não sei se é normal, mas às vezes isso acontece comigo. Por exemplo, eu sonhar com uma coisa e acontecer na vida real igual, acontecer a mesma coisa. Você pode pesquisar sobre isso também, né? Mas geralmente não é regra isso não, Eric. Olhos brilhantes, olha que legal isso daqui. As pálpebras fechadas mantêm os olhos bem lubrificados, contribuindo para a saúde da sua visão. Se você não descansar bem, eles podem ficar secos e irritados. Então, ó, sobre os olhos, né? Como a gente enxerga, isso é um tema muito importante também. Oi, Lorenzo. E se eu gosto de pesquisar de qualquer coisa? Sendo tema de ciência, Lorenzo, artigo de divulgação científica. Então tem que ter uma relevância para a ciência. Então eu posso pesquisar, tipo assim, é possível fazer a teia do Aranha? Espada é ciência. Espada é ciência. Lorenzo, você tem que imaginar que você vai publicar esse artigo de divulgação científica que vai ajudar em alguma área, ajudar a desenvolver alguma área, alguma tecnologia. Não pode fazer de games não, né? Não, games não, gente, por favor. Pedro Carlos. Eu posso fazer. É mais forte. Eu posso fazer assim, eu posso fazer um negócio tipo assim. É possível fazer a teia do Homem-Aranha? Não, Pedro Carlos, não é um tema relevante. É relevante para quê, esse tema? Paciência, porque o Homem-Aranha ele fez o composto químico da teia dele. Então, o composto Pedro. químico que ele fez, quando entra em contato com o ar, ele meio que replicou a própria teia de aranha, entendeu? Será que você estudar uma outra coisa? Pensa em outras coisas aí por enquanto, tá? Porque senão você não vai ter muito o que falar sobre isso. Olha outro tema. Elefantes têm mesmo boa memória? Vocês já ouviram falar aquela memória de elefante? Será que isso é verdade? Sim. Vocês podem pesquisar, né, sobre isso, sobre algum animal que vocês têm curiosidade, sobre a vida dele, ó. Eles são os maiores mamíferos terrestres que existem no nosso planeta. Eu falo com quem levanta a mão, hein? Chegando a pesar 7 toneladas. Não é à toa que são lembrados sempre que alguém quer enfatizar que algo é grande. Mas não é só por isso que quando queremos dizer que uma pessoa não se esquece de nada, usamos a expressão memória de elefante. Esses enormes animais são liderados por uma fêmea mais velha, a matriarca. Elas são duronas e chegam a expulsar os jovens machos que deixam de respeitar a hierarquia. Sem a ajuda do macho alfa, a matriarca tem que arcar com muitas responsabilidades. A fêmea que lidera o grupo tem como uma de suas obrigações memorizar os locais onde existe água nos tempos de seca e alimento para garantir o bem-estar do grupo. Conta a bióloga Flávia Tacconi. Olha aqui, gente, usou referência de uma pessoa que é biólogo, que é da área, da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. E daí, segundo ela, que nasceu a expressão famosa sobre a memória desses animais. Então, vocês vão ter que citar pessoas que são específicas dessa área que vocês vão fazer o artigo de divulgação científica de vocês. Matheus Xavier, pode falar? Não, tinha esquecido o que ia falar. Bia. Tia Darlene, Oi. a Clarice acabou de me mandar mensagem falando assim: Bia, fala pra tia que tá toda hora saindo. É conexão. E porque tá saindo toda hora e depois eu vou assistir porque não dá. Certinho, obrigada. Continuando aqui, olha que interessante uma outra questão. Para que serve a cauda dos animais? Vocês sabem para que serve? Então, olha aqui. Algumas espécies de macacos, como o macaco-aranha, o macaco barrigudo, o búgio, possuem a cauda palmada, ou seja, a ponta não tem pelos e lembra a palma da mão. Deste modo, eles a utilizam para se locomover nos galhos das árvores,
Outros macacos, como os micos e saguis, utilizam a cauda para se equilibrar. Alguns felinos têm a cauda longa para dar equilíbrio durante as corridas e caçadas. Já as ariranhas e lontras utilizam a cauda como um leme de barco direcionando o nado. A cauda pode demonstrar submissão e medo quando estão entre as pernas, ou alegria quando estão abanando. Isso é fácil de perceber entre os lobos. Então, pessoal, olha que bacana. A partir de uma pergunta, aí a pessoa pesquisa, coloca fontes, expande o assunto para poder fazer o artigo. E no final tem que ter uma conclusão, tá? A tia tá dando ideias de perguntas para vocês. Então, pode ser perguntas sobre animais, sobre como falou do sono, do corpo humano, alguma coisa que vocês têm dúvida. Uma coisa interessante, que o espaço, astronomia, isso é muito legal de se pesquisar também. Olha aqui, tem outras coisas também, ó. Por que o pato não se molha quando nada? Então, tá vendo? Tudo a partir de uma pergunta. É que os patos produzem um impermeabilizante natural próximo à cauda e com a ajuda do bico se espalham essa substância de óleo por todo o corpo. Assim, as penas não se molham. Os patos também contam com a ajuda de um tipo de colchão de ar que fica entre as penas e ajuda o corpo a flutuar. Então, olha que interessante. A partir de uma pergunta, a pessoa estuda, busca conhecer mais sobre aquilo. Qual a diferença entre jacaré e crocodilo? Por que o focinho dos cachorros é molhado? Então, porque eles transpiram pelo focinho. Então, eles transpiram pelo nariz e pela boca. Nos cães que têm poucas glândulas para liberar o suor e eliminar o calor do corpo, o controle da temperatura do organismo fica por conta dessa região no rosto. Além disso, o focinho tem 140 milhões de glândulas olfativas e molhado permite que o bicho cheire e respire melhor. Então, olha que bacana, gente. A tia, quando vê que o Melinho tá meio amuado, eu vou lá no focinho dele, coloco a mão para sentir a temperatura, para ver se ele tá com febre. Então, isso aí é uma dica interessante. A partir de uma pergunta que vocês têm dúvidas, agora a tia quer ouvir vocês. O que vocês pensaram, né, para produzir o artigo de vocês? Imagina um cachorro sem bico, sem focinho. Sem focinho. Como que ia fazer, né? Ele serve para muitas coisas, né? Não é só para respirar. Gente, o que vocês pensaram, assim, a imaginação de vocês pensaram para o artigo? Tia, eu pensei em fazer porque a gente boceja. Eu achei bem interessante. Eu também pensei Ô tia, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Marcos. Eu também pensei em você. É assim, a matéria que eu vou pesquisar, eu não sei exatamente como é que eu vou pôr o porquê. A pergunta. Então, posso variar um pouco? O que é que você pensou? Então, eu ainda não sei. Eu pensei muito pouco. Eu vi um vídeo do YouTube. Você pode pensar primeiro, depois você registra a pergunta aí na página 88. Vou falar com o Lorenzo agora, que está de mão levantada. De nada. Mas eu pensei inicialmente no negócio do Minecraft. Agora eu pensei porque eu fosse nos cães é guardado. Eu pensei nisso. Eu também tenho um cachorro, mas não é aqui em casa. Você pode pesquisar sobre outros animais também, não só o cachorro, vamos supor. Vocês podem comparar quais outros animais, né, que acontece isso. Como mede a temperatura em outros animais, né? Vocês podem comparar também, lembra da cauda dos animais, né? Pode ser muitas coisas. Deixa eu ouvir o Eric. Eu acabei de lembrar de um vídeo que eu assisti sobre fatos sobre o megalodonte. Pode. Isso Pode sim. Ô, Bia. Tia, eu escolhi assim. Por que sonhamos e como sonhamos? Isso, do sonho, né? É bastante intrigante. Pedro Carlos. Eu escolhi assim, qual é a maior estrela do universo? Ah, bacana. Porque, na verdade, tem estrelas, nossa, muito maior que o Sol. Bacana. É a Sirius, eu acho. Tem muitas. Tia, Matheus Henrique. Eu pensei assim, por que sem mexer a língua não falamos direito? Ah, bacana, olha. Vocês são muito criativos, Henrique. Pera, eu esqueci agora.
Deixa eu esqueci. Quando eu lembrar, Registra eu falo. aí, gente. Vocês têm que registrar, tá? Ó. Mais alguém quer compartilhar a sua ideia? Ainda não? Então, a casa de bocejo, tia. Do bocejo também? Certo. Porque a gente tem pesadelo, eu ia perguntar isso. Então, olha que bacana. Você tem que partir de uma curiosidade sua. A curiosidade é o pesadelo. Por que a gente tem? E outra coisa que vocês podem falar, que vocês estão assim com sono, quais são as coisas que você tem que fazer para você dormir melhor, né? Você pode ir para essa área também. Né? Tem coisas que se você fizer antes de você dormir, você não vai dormir bem. Dani, você quer falar? Oi, quinto ano, tudo bem? Tudo. Oi! Eu queria terminar a chamada, não consegui encontrar alguns alunos, viu, tia Darlene? É só para você confirmar, às vezes você consegue visualizar. Clarice? A Clarice, ela entrou e saiu. Tava, mas saiu. Tá. Conexão? Conexão. Gabriel? O Gabriel não entrou, não vi ele hoje, agora. Tá. Gabriela Ferreira? Também não entrou. Isabela? A Isabela tá aí. Aqui. Ótimo. Oi, Belaca. Oi. João Pedro? Oi. Jump? Tô aqui. Aê, Jump. Duda? Não entrou também. Não também. Ok, pessoal. Eu acabei de conseguir entrar. A Carol não entrou. A Carol. A Carol, eu vi a Carol. Ai, que bom. A Clara queria falar agora, não queria, Clara? Sim. O que você pensou? Ô, tia, eu não sei, mas eu tava pensando em pesquisar, tipo, sobre fobias. Sobre medo. Por que as pessoas têm tanto medo, né? A fobia é um medo exagerado de uma coisa. Bacana. É tipo um trauma. É um medo acima da média, não é um medo comum, né? Então isso é muito legal, claro, interessante. Igual minha mãe. É que, tipo, quando ela vê uma lagartixa, ela sai na casa inteira. Então, vocês estudando isso, vocês vão estar vendo o que o cérebro de vocês, como o cérebro de vocês reagem a coisa que tem medo. Isso é legal, tá? João, pode falar. Eu pensei em fazer por que existe pesadelo, já que falaram do sonho. Sim, muito bem, Gabi Braz. Tia Darlene, eu pensei em fazer o porquê que a gente não consegue imaginar cores novas. Que legal! Então, gente, vocês pensaram, escreveram a pergunta. O primeiro passo depois disso é vocês pesquisarem. Vocês têm que pesquisar bastante antes de escrever. Oi, Eric. Eu acabei de lembrar de um outro vídeo que eu assisti que estava falando sobre curiosidades do olho também, da visão. Era muito legal. Sim, que na verdade a gente vê invertido o nosso cérebro que ele desinverte a imagem. 10 milhões de cores. É pra gente fazer o... Oi, Bia. É pra gente fazer o... É pra gente escrever no caderno? Vocês podem escrever no caderno, só que primeiro vocês vão pesquisar tudo. Vocês vão fazer assim, a partir da pergunta de vocês vão pesquisar, ler, porque é muito mais fácil a gente falar de algo que a gente leu, que a gente sabe sobre o assunto, do que a gente nunca viu, tá? Ô, Marcos, pode falar. Tia, a minha matéria, ela é assim, eu tenho certeza que todo mundo já passou por ela, só que ninguém sabe o nome disso. Tudo bem se eu pôr um nome ali que umas pessoas conhecem? Pode tipo falar. O nome científico da... Sim, pode colocar. Aí depois você explica esse nome no seu texto, tá bom? Aí depois no seu texto você explica. Porque eu não quero fazer uma introdução no título. Isso mesmo. Que na verdade, olha na página 103. Depois que vocês pesquisaram, na página 103 vai dar o passo a passo. Vocês vão escrever, reveja as marcas textuais desse gênero em seu livro. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, tem que ter uma introdução, o que é o assunto que você está falando.
Tem que ter um desenvolvimento, no desenvolvimento vocês vão falar dos autores que falam sobre aquilo, quais dados vocês conseguiram juntar sobre isso, quais características tem do teu tema, e no final você vai para uma conclusão. A que conclusão você chegou, né? Que conclusão você chegou com o que você pesquisou? Então, você precisa de tudo isso, fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui na 104, continua explicando. Na introdução, apresente o assunto. No desenvolvimento, escreva argumentos ou bons motivos que respondam ou justifiquem de maneira clara e objetiva seus questionamentos. Neste momento, dados estatísticos, causas e consequências poderão ser apresentados. Na conclusão, finalize o assunto respondendo a questão, apresentando suas conclusões, suas considerações finais. Então, gente, não adianta vocês lerem e falar só o que vocês entenderam, não é um resumo. Vocês têm que colocar uma introdução, apresentando por que vocês estão pesquisando aquilo. No desenvolvimento, colocar dados de porcentagem. Um exemplo, quando fala assim, 70% das pessoas... 70% das pessoas dormem mal quando come chocolate à noite ou toma café à noite. Aí, Lorenzo. É isso mesmo. Ou então que ficam com a tela do computador, do celular ligada muito tempo antes de dormir. Então, gente, vocês têm que colocar... Não estou ouvindo nenhum de vocês. Não estou ouvindo. A tia Dani que eu vou ouvir agora. Já está de mão levantada. Tia Darlene, oi. Com licença, desculpa interromper, mas eu vou pedir para o Ricardo, para o Bruno e para o Xavier tirarem o efeito da tela deles, porque está atrapalhando a aula e dispersando os colegas. Por gentileza, Bruno, Matheus Xavier e Ricardo. Nós queremos ver vocês e não os efeitos. Combinado? Muito obrigada, meninos. Meninada, eu sei que vocês gostam disso, mas deixa para brincar depois. Vocês têm toda a liberdade para criar uma sala, convidar seus amigos e brincar com essas coisas, tá bom? Olha lá, depois, se você quiser, se você inserir em seu texto alguma fala que não é sua, não esqueça de colocá-la entre aspas. Vamos supor que é um estudioso, um cientista que está falando sobre aquilo, não é você. Você vai colocar entre aspas. E colocar lá, segundo o autor tal, falando quem escreveu isso. O texto deve ser escrito na terceira pessoa. Então, não é a primeira pessoa. Eu acho isso interessante. Não pode. Lembre-se de utilizar a linguagem padrão. O que é isso? Linguagem formal, tá? Ao fim, dê um título bem interessante a ele. Pessoal, o quarto passo é revisar e preencher aqui a tabela que vocês estão acostumados. E o quinto passo a gente vai compartilhar depois na próxima aula de redação. Então, vocês têm uma semana para vocês pesquisarem e escreverem a produção de vocês, tá? Não façam correndo, não adianta querer fazer tudo hoje, gente. Lê primeiro, entende do assunto, para vocês terem autoridade na hora de for escrever, tá bom? Mas pessoal, eu ia fazer amanhã. Então faz com calma. mesmo? Oi, Bruno, para semana terça que vem, daqui uma semana, terça que vem. A tia vai colocar no clipe, tá bom? Beijinho. Tchau pra vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.